E as outras pessoas que não conseguiram estar presentes, né, ao vivo, depois elas conseguem assistir lá no nosso canal do Instagram, não, perdão, do YouTube. Tá bem? Deixa eu só arrumar aqui a minha conta. Chega. Prontinho. Bom, vamos lá iniciar então. Bom, para quem ainda não me conhece, né, vou me apresentar. Eu sou a doutora Evelyn Galvão, faço parte aqui da equipe do CRM na Mão, sou uma das fundadoras, né? E igualmente também faço parte da equipe do Pense e Revalida, também sendo uma das fundadoras de ambas as equipes. Dentro do Pense e Revalida, né, uma empresa voltada, talvez o pessoal já me viu em alguma outra live que eu apareço há mais tempo por lá, é uma empresa 100% voltada para a segunda fase do Revalida NEP em relação a plataformas de checklists, né? E ali veio a ideia, né, de fundar uma empresa 100% voltada no que seria a parte de realização de mentorias e de recursos individuais, quando é necessário, né? Também ajudo na questão de recursos gerais. E essa empresa é o CRM na Mão. Essa live de hoje aqui é pelo CRM na Mão, mas assim como as mentorias, né? Sempre que eu faço uma apresentação de segunda fase, é sempre dentro da plataforma do Pense e Revalida, que, para mim, né, ajuda muito a galera. Sou honrada de fazer parte desse projeto e estudei do modo antigo, né, de existir a plataforma, e hoje em dia com a plataforma as coisas são muito mais fáceis, muito mais acessíveis. Então, obviamente que eu vou sempre mostrar a plataforma aqui para vocês. Bom, o intuito dessa live aqui de hoje vai ser a gente fazer um treinamento, né, gratuito, e também é uma demonstraçãozinha grátis de uma mentoria, para vocês estarem entendendo um pouquinho mais do pulo do gato em uma área, né, que o pessoal não gosta muito. Eu, justo, sou responsável dentro do Pense por duas áreas que a galera bastante a cara quando chega no dia da prova, que seriam as áreas de medicina da família, comunidade e obstetrícia. Aí, semana passada, retrasada, eu vim aqui e fiz uma live de medicina da família e comunidade, onde a gente abordou, né, a saúde do trabalhador. Então, era uma estação de PER, né, que era um trabalhador que estava tendo perda auditiva, a gente tinha que abrir uma CAT, a gente conversou bastante sobre essa parte, e hoje eu trouxe um assunto polêmico também, só que é na área de obstetrícia. Então, um tema legal que eu acho que tem chance para cair, e acho que tem bastante a cara do Revalida INEP, porque é aquele caso clínico que te deixa em dúvida, vou para o lado A ou vou para o lado B? E o Revalida tem muito essa característica, né? Então, desde a primeira fase, a gente já consegue perceber isso, que em várias questões, às vezes, a gente fica ali na dúvida, né? Ah, estou entre A e C, digamos, né? E aí depois você escolhe por uma, e quando você olha no gabarito, às vezes a que você escolheu era outra que você estava na dúvida. Então, o Revalida, ele tem bastante essa característica, né, de ele cobra do candidato aquela viradinha de chave, aquele fininho ali, para ter certeza do diagnóstico. Se o candidato souber aquele pequeno detalhe, ele consegue acertar a questão, senão ele perde bastante ponto ali, né? Bom, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Então, eu trabalho com um Revalida desde o ano de 2020, né, que eu venho acompanhando. Não revalidei no ano de 2020, eu ainda estava cursando, estava na faculdade, mas já acompanhava, já fazia parte de recursos, e o meu momento, né, foi no ano de 2022, 2023, eu fiquei entre uma edição e outra, né, de primeira e segunda fase, e aí eu consegui revalidar o meu diploma, né? Sou formada na Argentina, né? Pela Universidade Nacional de Rosário e revalidei pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Através do sistema do Revalida INEP. Terminei todo o trâmite no ano de 2023 e desde então, né, desde um pouco antes, na verdade, venho aqui ajudando o pessoal nessa trajetória. E espero poder ajudar vocês e quantas pessoas mais passem aqui, né, por nós. Bom, uma coisa, né, que eu queria conversar antes também, né, durante essa live, gente, como eu falei, a gente vai fazer ela dentro do Pense Revalida, né, para a gente fazer o treinamento. Quem ainda não tem conta no Pense, né, eu quero ver, quero treinar, quero ver como é.
é só mandar aqui para mim, em qualquer momento, no chat, o seu nome e o seu Gmail, que eu faço ativação de uma conta grátis. Essa conta grátis, o que que é? É o acesso ao Pense e Revalida durante um período, né, de 5 dias, onde você pode treinar até 10 checklists de forma gratuita, como se fosse um test drive. Então, estou em dúvida, não sei se é bom mesmo, tem outras plataformas, e agora? Você entra lá e comprova você mesmo, se você gostar, ao time, né? Então, estamos aqui para isso. Então, qualquer momento da live, vocês podem estar fazendo isso. Todo mundo aqui já tiver o Pense, legal também, né? E eu vou precisar de um voluntário hoje aqui para estar treinando com a gente durante a live, né? Então, como eu falei, a ideia é ajudar vocês com o tema, que é um tema de bastante relevância para o Revalida, e também é uma amostrinha de como que vocês têm que fazer o feedback de vocês dentro das estações, né? Então, o que eu vou fazer hoje aqui é muito longo, então, se for fazer isso a cada estudo, realmente é um pouquinho mais complicado, mas é puxando um pouquinho para o lado mais do que seria uma mentoria, tá bem? Então, é refinamento, alinhamento, polimento, né, do nosso conteúdo. Lembrando que, para aprovar no Revalida, gente, segunda fase, basta com só ter o estudo teórico? Não, não basta, né? Senão, só fazer a primeira fase era suficiente. Então, está sendo gravado, sim, Sara. Então, para aprovar na segunda fase, o que a gente precisa? Do estudo teórico, mas a malandragem da prova prática, né? Que ela requer um conhecimento prévio, sim, para você conseguir chegar lá e saber o que você tem que fazer. Então, é um conhecimento em relação a esqueletos, a como se portar, aos macetes, né? Ao que fazer quando o meu ator erra, o que eu faço quando o meu chefe de estação erra. Então, tem que ter um pouquinho dessa malandragem e muito treino prático, né? Por que muito treino prático? Porque a gente tem que se adaptar àquele pouco tempo que nós temos para realizar a prova. O Revalida INEP, ele cobra da gente justamente isso, né? A nossa capacidade de tomar decisões frente a uma situação de pressão, de nervosismo, porque a pessoa que desenhou a prova, ela sabe que naquele momento nós estamos, né, com o nosso CRM em jogo, literalmente. Então, depende daquilo para ter o CRM. E isso gera um estresse tremendo. E a pessoa que diz que, olha, eu não senti nada, eu fui lá, zero sentimentos, desculpa, mas tem que procurar o psiquiatra, tratar um pouco a psicopatia, porque, gente, é um turbilhão de emoções. Até quem não é ansioso, quem não tem nenhum tique, fica muito tenso, porque é muita coisa, né? Não é só o CRM, né, mas é uma independência financeira, é poder voltar para o seu país de origem, né, voltar às suas raízes, feito das pessoas que você gosta. Então, tem muita coisa em jogo. Gera, obviamente, todo um tique esse processo. Mas, vamos lá, né? Então, não basta só o conhecimento, beleza, Edson, fico feliz, viu? Não basta só o conhecimento teórico, mas tem que ter o conhecimento prático. E aí, disso que surgiu a plataforma do Pense, né? Então, como você conseguir ter o estudo prático intenso que você precisa, não só o conhecimento teórico que vocês já têm, porque vocês já aprovaram a primeira fase. Quem está aí pelo recurso e está aí nessa live, vai a live da sorte. Vão aprovar o seu recurso de primeira fase, só vai estudar para a segunda mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Antes da gente fazer a estação, né? Já tem um candidato aqui, fico muito feliz. Obrigado, doutor. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a segunda fase do Revalida. Se vocês quiserem aproveitar esse espaço para perguntar o que for, né? Eu quero saber como é, quanto é, que dia que é. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando, que eu também me disponibilizo a estar ajudando vocês, guiando nessa parte. Tá bem? E para quem entrou depois, lembrando, se a pessoa que entrou depois não tem ainda uma conta no Pense, deseja ter, deseja treinar, ver como é, se quiser, é só mandar aqui para mim o nome e o Gmail, que eu vou estar ativando uma conta grátis para o pessoal, tá bom? Lembrando que a conta grátis é 10 treinamentos durante o período de 5 dias. Bom, não surgiu nenhuma dúvida, então vamos para cima para fazer a estação. Doutor Edson ou Edison? Me corrija se eu pronunciei errado. Boa noite, doutora. Tá me escutando? Então, assim, É Ellison. Edson, perfeito, Edson. Você tem a plataforma já? Tenho. Perfeito. Edson, e você, a primeira vez você vai fazer a segunda fase? Já fez alguma vez? Primeira vez. Primeira e única, né? Vamos Que lá, que não é necessidade de mais uma. Perfeito. Bom, eu vou te mandar aqui o link, tá bom? Uhum. Da nossa estação.
Se tem alguém aqui... Pronto. Se tem alguém que não sabe o que é esse link, né? Alan mandou aqui para eu ativar. Deixa eu só ativar o dele rapidinho. Que não sabe o que é, gente, através da plataforma a gente conversa dentro dela por links, né, de estação ou por códigos. Então, qualquer um dos dois jeitos dá certinho. Aí ali eu mandei o link para o doutor. Edilson, eu vou te pedir para você compartilhar a sua tela com a gente. Você pode? Sim, vou tentar aqui. Deixa eu até te orientar. Fica aqui embaixo, entre o emoji e a mãozinha para cima. É um quadrado com uma setinha para cima. Uhum. Ativando o nosso companheiro que pediu. Deu certo? Deixa eu só ativar aqui. Deu certo sim. Você está em frente à portinha da sala já. Perfeito. Bom, tá certinho. Deixa eu aceitar aqui. Guilherme pediu para entrar. Bom, Carlos, boa noite. Tem curso prático presencial? Carlos, nem o Pense, nem o CRM na mão tem curso prático presencial, mas nós temos parceiros que sim têm, tá bem? O Pense, né, é a plataforma, o CRM na mão é mentoria, né? Tanto de primeira e segunda fase, aqui os interessados é de segunda, mas a gente tem alguns parceiros dentro que tem sim. Bom, vamos lá então, doutor Elício. Aqui você está vendo o quê? Então, a portinha número 4, né? Vou só falar assim, para se algum companheiro ainda está mais inicial, só para o pessoal entender o que significa. Gente, essa portinha número 4, o que significa? Lá no dia da prova, vocês vão estar diante de 10 portas, vão colocar vocês. 5 no primeiro dia, 5 no segundo. No primeiro dia, as portas de 1 a 5, no segundo dia, as portas de 6 a 10, tá bom? Portas 1 e 6 são as portas de clínica médica. Porta 2 e 7 de cirurgia. Porta 3 e 8 de pediatria. Portas 5 e 10 de medicina da família e comunidade. E a porta 4 e 9 ginecologia e obstetrícia. Geralmente, a porta 4 é ginecologia e a porta 9, obstetrícia. Já aconteceu deles inverterem isso. Então, em 2 edições, eles já fizeram isso, né? Nessa última, que aconteceu agora, 2024.1, e quando eu fiz a prova em 2022/2, eles realizaram essa troca também. Então, nunca estejam muito confiados, já 4 é gíneco, 9 é obstetrícia. Não, porque às vezes eles podem trocar. A única certeza nesse momento que vocês têm é que atrás dessa porta vai ter uma mulher, porque é gíneco-obstetrícia. Então, tem que ter uma mulher. Evelyn, mas que mulher que é? Pode ser qualquer mulher, pode ser uma mulher jovem, pode ser uma menina mais jovem, né? Porque começou a desenvolver a mama, por exemplo, e aí colocaram isso lá em ginecologia. Pode ser uma idosa num climatério, pode ser uma gestante, pode ser uma mulher trans, pode ser uma mulher indígena, pode ser uma mulher hétero, pode ser qualquer mulher que está aí atrás. Então, de qualquer idade, mas a sua única certeza é que é uma mulher. E nesse momento que vocês forem colocados diante da porta 4 e 9, a cabeça de vocês, gente, tem que, assim, esquecer tudo, e a única coisa que vocês têm que se concentrar é no esqueleto de gineco-obstetrícia. E o que é o esqueleto de gineco-obstetrícia? São as coisas que vocês não podem esquecer aqui para pontuar. Toda estação, vocês têm que se apresentar, né, e perguntar o nome do paciente. Então, perguntar algum dado de identificação e se identificar de forma cordial. Isso ali é pontinho certo, geralmente, ali é o primeiro ponto do PEP. Depois disso, eu tenho que pensar o que é relevante aqui em GO. Pensando que é uma mulher, saúde da mulher, a cabeça ali, já tem que vir isso muito rápido. O que eu não posso esquecer? Data de última menstruação, data da primeira menstruação, data do início das atividades sexuais, quantos parceiros sexuais você tem, se você usa preservativo e método anticonceptivo, porque são coisas diferentes, às vezes a paciente responde que sim, e aí você já entende que se protege, mas não, então, ou é uma estação que você tem que falar sobre a importância do preservativo, e você não pegou esse link, porque ela falou, eu sou casada e tomo anticoncepcional. Não, mas também tem que usar preservativos, por quê? Pode ser que ela diga que eu não traio, mas às vezes o esposo trai ela, e ali na estação ela descobre uma enfermidade sexualmente transmissível, né? Mas é casada, e agora?
tem que usar preservativo. Então, a gente indica, né? Se na vida real ele não usa, é outra coisa. Mas lá no dia da prova são coisas que eles querem que é rodapé de livro, tá bom? Então, isso é importante, perguntar por antecedentes obstétricos, né? Ah, já teve quantos filhos, se já teve gestas, né? Ou se nunca teve, se deseja ter, porque às vezes ali dentro de uma estação de GO, a gente vai indicar algum método contraceptivo se a estação assim pedir, mas às vezes a gente já sai indicando e não sabe se a mulher quer gestar ou não, né? Então ela fala, você está indicando lá para ela usar um DIU por 10 anos, e se você perguntar se ela tem desejo de gestar, ela diria que sim, é mês que vem. E aí você vai lá e impede ela por 10 anos, né? Sem saber a opinião da própria paciente. Então, coisas que vocês não podem deixar de perguntar, tá bem? E dentro do exame físico diante de GO, sempre, né? Peçam uma autorização para realizar esse exame físico, lá verbalizem que vão lavar as mãos, colocar as luvas, e se vocês têm pretensão de falar que quer fazer um exame de mamas ou de genitais, lembrem de pedir a presença de um auxiliar do sexo feminino na sala. É obrigatório, tá bom? Tem que pedir, verbalizar isso. Então, não só aqui, né, que fica muito gravado às vezes, da mulher tem que fazer, mas às vezes vocês caem numa estação de trauma ou numa estação de clínica em que tem que pedir um tato retal em um paciente masculino e vocês também esquecem de falar. Então, sempre que a gente vai tocar nos genitais do nosso paciente, primeiro que a gente pede autorização, né, previamente, lava as mãos, coloca as luvas, e lembrem desse auxiliar, no caso da mulher do sexo feminino, se é um homem do sexo masculino, alguém que vai estar nos acompanhando durante esse exame físico, tá bem? Bom, doutor, preparado? Preparado. Vamos lá, falei bastante. Se surgir alguma outra dúvida, a gente, durante, né, pode estar mandando aqui, e qualquer pessoa que quiser ativar, é só falar. Deixa eu só te selecionar aqui. Parar. Pode ir. Sou Elison Luiz Rete, candidato à revalidação. Cenário da atuação: unidade de atenção secundária, ambulatorial e hospitalar. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de ultrassonografia, laboratório de análises clínicas. Descrição do caso: Lavínia, 14 anos, é trazida à consulta pela mãe por apresentar mau estado geral. A paciente entra no consultório sozinha para a consulta. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese da paciente, solicitar interpretar exame físico, solicitar exames complementares, se necessário, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, demonstrar habilidades de comunicação. Você deverá realizar as tarefas na sequência descrita acima. Boa noite, eu me chamo Ellison, sou o médico que vai realizar o teu atendimento hoje. Eu gostaria de saber teu nome, idade e profissão, acredito que seja estudante. Olá, doutor. Eu sou a Lavínia, tenho 14 anos e sou estudante. Certo. O teu estado civil, Lavínia, Eu sou solteira. tá. Qual que é o motivo da tua consulta hoje, Lavínia? Eu não ando me sentindo muito bem, doutor. Eu acho que a minha menstruação tá por vir. Uhum. Com que idade tu teve a tua primeira menstruação? Olha, doutor, eu não lembro muito bem, na verdade. Eu acho que tem uns 4 meses, mais ou menos. Certo, 4 meses. E está sendo regular desde que começou ou é irregular? Cada quantos dias tu tem? Eu não sei, eu ainda não aprendi a controlar. Certo. E eu gostaria de fazer outra pergunta também, Lavínia. Tu já teve alguma relação sexual? Doutor, eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas eu já fiz algumas coisinhas, sim. Certo, entendi. Eu não sei se tu se sente bem de estar só eu e tu, ou tu gostaria que entrasse a tua mãe, teu familiar junto? Não consta no script. Tá. Então, vou seguir perguntando mais algumas coisinhas. Lavínia, tu tem alguma comorbidade, alguma doença como hipertensão, diabetes, asma, ou toma alguma medicação todos os dias? Eu sou saudável, eu não tomo nada. Uhum. Quanto aos teus hábitos, tu bebe, fuma ou utiliza algum tipo de droga ilícita? Não consta no script. Tá. Ah, como que é a tua alimentação? Não consta no script. Tu pratica algum tipo de atividade física? Não consta no script. Tu já teve alguma cirurgia prévia? Não consta no script. Certo.
Tu tá preocupada, então, pela tua menstruação, né? Quando que foi a data da tua última menstruação? Doutor, eu não sei, eu ainda não aprendi a controlar muito bem. Ah, certo. Bom, Lavínia, eu gostaria que tu, eu sei que tu tem vergonha, mas eu quero que tu se sinta muito acolhida aqui e pode ter total confiança de que aquilo que tu contar não vai ser espalhado, não vai sair aqui desse consultório. Então, eu gostaria de saber se tu já teve alguma relação sexual. Doutor, assim, tem um primo meu que às vezes ele dorme lá na minha casa e ele tá me ensinando umas coisinhas, sabe? Mas eu tenho vergonha de falar sobre isso. Eu não quero que a minha mãe saiba. Vai ficar só entre nós isso? Sim, pode ficar tranquilo, vai ficar só entre nós. O teu primo te forçou em algum momento a fazer isso ou é voluntário da tua parte? Doutor, da última vez que ele dormiu lá em casa, ele me estimulou muito, sabe? E aí a gente começou com penetração. Mas aí ele ejaculou fora, né? E ele disse para eu ficar despreocupada, que a gente só engravida quando faz dentro. Então eu tô assim um pouco despreocupada. Não, Lavínia, eu gostaria que tu soubesse que esse método ele não é muito efetivo, tá? Ele tem uma grande chance de acontecer a gravidez mesmo realizando esse método. Entendi, doutor. Eu gostaria de alergia. Tu tem alguma alergia, Lavínia? Eu sou alérgica a cataflã. Certo. Bom, então agora, se tu me permitir, eu vou solicitar uma terceira pessoa aqui na sala para a gente realizar o exame físico. Eu quero uma enfermeira do sexo feminino para poder realizar o exame físico. Eu quero fazer. Tu pode se dirigir até a maca, Lavínia, enquanto isso eu vou lavar minhas mãos e aquecer. Eu quero fazer uma avaliação dos sinais vitais, eu quero frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial e temperatura axilar. Eu quero fazer uma ectoscopia cefalocaudal de pele, mucosas e anexos e quero fazer um exame físico geral com inspeção, palpação, percussão e ausculta do aparato cardiovascular, respiratório e abdominal. Eu também quero avaliar a escala de Tanner, dados antropométricos e fazer uma inspeção genital com especuloscopia. Mais alguma coisa? Não, só isso. Exame físico, altura 1,64 m, peso 60, pressão arterial 110 por 70, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, frequência respiratória 18, temperatura axilar 36,5, saturação de oxigênio 98% era ambiente. Está tudo dentro da normalidade, os teus sinais vitais, as mucosas coradas, restante do exame físico e ginecológico sem alterações. Certo, eu quero solicitar alguns exames complementares. Tá bem. Acabou tendo uma atividade sexual, eu vou necessitar alguns exames, tá? Para a gente confirmar se tu não tá grávida. Eu quero pedir um beta-HCG, só isso, beta-HCG. Seja mais específico, doutor. Um exame sanguíneo, beta-HCG, exame de sangue. Beta-HCG sérico, beta-HCG quantitativo sérico, realizado hoje, 2.500. Olha, Lavínia, agora eu vou utilizar o protocolo Spikes para dar a notícia de gravidez para a Lavínia. Bom, Lavínia, a gente fez o exame aqui e encontrou que você sim está grávida. Eu gostaria de, eu quero te informar que tu poderia dar essa notícia para tua mãe, tá? Mas Mas, caso, doutor, como que eu vou falar isso para minha mãe? bom, a gente tem uma equipe, a gente está na atenção secundária. Mesmo assim, a gente tem uma equipe com psiquiatra, com psicóloga, que vão te ajudar, tá? Uma equipe multiprofissional na, na tua UBS, na UBS mais perto da tua casa, que vão te ajudar a dar essa notícia, para que essa notícia seja dada da melhor forma possível para tua mãe, caso você não queira fazer de forma sozinha. Doutor, e se meu primo não quiser assumir o bebê? Olha, caso ele não quiser, ele é de menor também? Não conta no script. Tá. Existem leis que dizem que ele tem que se responsabilizar e
e também, caso ele não se responsabilize, caso ele seja de menor de idade, menos de 18 anos, nesse caso, os avós vão ser responsabilizados pelas responsabilidades que é ter um filho, né? Tem mais alguma dúvida, Lavínia? Existe algum risco para mim e para o bebê? Você pode me falar pelo menos 5? Sim, existem riscos, sim, como tu é uma adolescente, temos riscos de ter um trabalho de parto prematuro, um bebê pequeno para a idade gestacional, uma maior instrumentalização do trabalho de parto, ou seja, ter que usar ferramentas mais invasivas para retirar o bebê, ou inclusive uma cesárea, e também a questão mais cronicamente, mais a longo prazo, que seria problemas socioeconômicos. Tem mais alguma dúvida, Lavínia? Existe alguma lei que me ampare, que me ajude? Existe sim uma lei que os pais devem se responsabilizar pelos filhos. Mais alguma dúvida? Não consta no script. Tá. Tu quer que a gente te ajude para dar essa notícia com a tua mãe? Não consta no script. Certo. O que eu tenho então, doutor? Então, Lavínia, você está grávida, tá? Uma gravidez na adolescência. Eu gostaria de solicitar uma ecografia transvaginal. Considere solicitado. Tá. Eu vou solicitar os exames de começo de pré-natal. Eu vou oferecer a caderneta da gestante para a paciente e solicitar os exames. Eu quero hemograma, urocultura. Estação. Vamos lá, então, agora conversar sobre essa estação. Bom, primeiramente, parabéns, viu? Você foi super bem, teve um bom desempenho na estação. Obrigado. Ajustes que a gente vai conversar agora, porque que faltou um pouquinho para a gente conseguir, né, fechar bem a estação. Mas vamos lá. Eu vou pedir, doutor, só para você subir a sua tela até o início, porque eu sempre gosto de ler todo o card, né, com o pessoal, para todo mundo conseguir pegar todos os detalhes da estação. Então, vamos lá ver sobre toda a estação. Você acertou o diagnóstico, era gestação na adolescência. Só antes da gente ler, por que eu falei que era uma estação um pouco polêmica, né? Porque eu recebo bastante feedback, né, de dentro do PENS dessa estação, falando, mas essa não é uma estação de abuso infantil, né? Porque, né, nessa idade dela, a gente tem que denunciar, é um caso de estupro, é um menor incapaz, né? Justo o Revalida, né, que abordou, né, um tema, assim, na primeira fase agora, do Revalida, achei super interessante, essa estação já estava dentro do Pense de antes, né, porque é um tema bem polêmico mesmo. Mas dentro de cada estação, gente, dentro de cada tema, como que vocês sabem, né? Se vai para o lado A, para o lado B? Mas e se fosse para falar aqui, de estupro? E se fosse para falar sobre isso? Como que eu ia saber? Provavelmente a historinha a ser contada ia ser outra, né? Então, ela ia contar alguma situação que você percebesse que ela ficou vulnerável, e você perguntou diretamente, né? Foi contra a sua vontade? Ou algo que ela ia estar, não ia estar confortável, mas a estação ela não dá nenhum dado, né, sobre esse primo, mas que esse primo vai bastante lá, e ela fala, né, que foi algo consentido, que ele estimulou ela, que eles fizeram. É uma criança, não deixa de ser, né, 14 anos, por mais que hoje em dia, né, as coisas sejam mais evoluídas, para mim ainda 14 anos, ainda é uma criança, não entende a gravidade, né, do ato, a potencialidade que isso tem, né, depois de gerar uma vida. Então, sim, chama bastante atenção, mas o que direciona uma estação, né, a ir para um lado e ir para o outro, é nada mais, nada menos que a cabeça do examinador, gente. Então, no momento que eu criei a estação, eu poderia ter ido para o outro lado, mas eu decidi vir para esse lado de gestação na adolescência, né, tanto é que eu não trago detalhes muito sobre esse tipo de relação, sobre como é, porque a minha ideia foi justamente para esse lado. Se fosse para um lado mais de violência, né, também tem uma estação, só que lá em Medicina da Família e Comunidade sobre isso, e é também uma jovem, né, menor de idade, mas é todo um outro relato. Então, que é com o irmão da amiga, que ela estava fazendo um trabalho, que forçaram a relação, no exame físico você vê hematomas, vê sangue, né? Então,
é um outro cenário que é para fazer o candidato pensar nisso mesmo. Mas vamos lá conversar, então, sobre essa estação. Bom, então, no cenário de atuação de vocês, o doutor estava dentro da unidade de atenção secundária, ambulatorial e hospitalar. E aqui dizia que você tinha um setor de ultrassom e um laboratório de análises clínicas. Bom, gente, via de regra, se lá no dia da prova do Revalida, eles investiram tempo de escrever, investiram dinheiro da impressão para colocar tinta e colocar o que tem na unidade, sempre solicitem o que está escrito ali. A unidade conta com a seguinte infraestrutura: setor de ultrassonografia e laboratório, quer dizer o quê? Que vocês vão investir tempo de vocês dentro da estação para pedir o que eles têm disponível. Porque se colocou lá, muito provavelmente que tem algum sentido, tem algum significado e provavelmente vai valer ponto alguma das coisas que estão ali. Então, utilizem sempre o que está escrito ali. Descrição do caso. Então, você tinha a Lavínia, de 14 anos, que veio à consulta trazida pela mãe por estar com mal-estar geral. E aqui dizia que a paciente entra no consultório sozinha para consulta, né? Então, um dado importante é que você estava lá sozinha com a menor de idade. Você tinha que fazer, então, a anamnese, interpretar o exame físico, solicitar exames complementares, deixa eu só aceitar a pessoa aqui, exames complementares, se necessário, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, demonstrar habilidades de comunicação. E você tinha que realizar as tarefas na sequência, então não podia mudar. Por quê? Porque se muda quando tem essa frase, né, esse comando, geralmente você deixa de pontuar, né? Então você deixa de ganhar 0,15, 0,1, 0,25, né? O máximo que eu vi, acho que chegou a meio, sim, em alguma estação, esse ponto. E ali, na verdade, você tem que ponderar. Então, Evelyn, eu estava lá fazendo anamnese, aí eu cheguei no exame físico, e aí eu pensei, putz, eu não terminei minha anamnese, já estou no exame físico. Vale a pena eu voltar, se está escrito que eu tenho que seguir a ordem? Depende da pergunta. Como a gente falou, aqui a gente estava em GO. Então, se o doutor tivesse esquecido de perguntar a data de última menstruação, que nós sabemos que é uma pergunta de muita relevância aqui em GO, era uma coisa que valeria perder, sim, aquele pontinho que você nem sabe quanto está valendo, se era 0,1 ou se era 0,5, talvez fosse 0,1, para ter certeza de um outro ponto que ia estar ali valendo, porque data de última menstruação, gente, não vou dizer que 100% das vezes está, né, mas assim, 99% das vezes vai estar aqui no checklist de GO, tá bem? Então, sempre ponderem. Bom, e vamos lá para o meu script, então. Do meu script, doutor, você cometeu um erro, assim, ó, de entrada. O que aconteceu? Você perguntou os dados de identificação, né? Então, você se apresentou, perguntou os meus dados, perguntou por que eu vim, né? Eu falei, não ando me sentindo bem, acho que a minha menstruação está por vir. O que te faltou? Investigar o meu motivo de consulta. Tá, mas eu não estou me sentindo bem, acho que a minha menstruação está por vir. Mas o que você está sentindo, Lavínia? Por que você acha que está por vir? Porque ali já foi direto nos antecedentes pessoais, ginecobstétricos, e faltou, então, desmembrar esse motivo de consulta. Eu ia ter resposta, que eu ia falar, doutor, eu estou com dor de cabeça, me sinto muito cansada, estou com desconforto abdominal e com náuseas. E se faltou perguntar também o tempo desses sintomas. Eu ia falar que tem 15 dias que eu venho me sentindo assim. Então, faltou investigar melhor esse motivo de consulta. Eu tinha mais algumas coisas para falar sobre esse meu relato da minha relação sexual com o primo, né? Então, você faltou investigar, mas quando foi que aconteceu isso? Eu falei que realmente teve uma penetração, ele ejaculou, mas foi fora, então tá tudo bem. Tá, mas quando foi que isso aconteceu? Tem um mês, mais ou menos. Aí ele ia coincidir justinho, né, com o início da gestação dela. Faltou perguntar por uso de preservativos, né? Então, mas você estava usando preservativos na hora ou não estava? Ele disse que fez fora, mas fez fora com preservativo ou sem, né? Ela ia dizer, meu primo disse que se eu fizer só com ele, eu não preciso usar preservativos, porque ele também vai fazer só comigo. Então, ali a gente vê, né, a inocência na cabeça da Lavínia, né, de 14 anos. Faltou perguntar por enfermidades sexualmente transmissíveis, né? Então, ela já começou, ela teve essa penetração, mas a penetração faz um mês, mas ela falou que já vinha fazendo coisinhas, né? Que coisinhas? É sexo oral? O que ela vem fazendo? Esse primo, será que é só com ela? Será que ele não transmitiu já alguma coisa já para ela? Então, se a gente perguntasse, ela igualmente não ia saber. Ela ia falar, não sei o que é isso, doutor. Então, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo, a gente ia ter que investigar melhor ali a vida da Lavínia, igual não tinha muito mais para onde aprofundar, que o resto era não consta no script. Do restante, você perguntou tudo. Na estação, tinham 2 impressos, exame físico e o beta-HCG, e você solicitou os 2, perfeito. Agora, vamos lá abrir o nosso impresso, tá bom? Vou abrir aqui o impressinho, perdão, o PEP. Bom, no PEP,
Então, você ganhou o ponto lá por se apresentar e perguntar o nome da paciente, perfeito. Perguntou pela data da última menstruação, perfeito. Aí, ali, então, faltou investigar os sintomas atuais, ou seja, o que ela estava sentindo e quanto tempo ela vinha sentindo. Perguntar se ela tem parceiros sexuais ou uma parceria fixa, né? Você perguntou se ela já iniciou a relação sexual. Mas aqui, na verdade, daria até para a gente lutar. Se você, eu sou muito recurseira, se fosse a nível de recurso, eu ia lutar aqui, eu ia pedir esse ponto para você. Mas como aqui a gente tem que treinar já pensando na cabeça do examinador, que inicialmente é sim ou não, né? Eu iria por um não, ali se eu fosse examinador, e depois, quem sabe, me convenciam no recurso. O item 5. Pergunta sobre a utilização de um método anticoncepcional, né? Então, Lavínia, tá, você já começou, você está fazendo coisinhas, já falaram com você sobre isso? Você está usando algum método anticoncepcional, né? Ou até mesmo preservativo aqui, a gente daria para até lutar e conseguir o ponto. O item 6, investiga sobre história de enfermidade de transmissão sexual, né? Faltou. O 7, você indicou a realização do teste sanguíneo de gravidez, o beta-HCG, você viu ali que você pediu, eu não entreguei. Se eu tivesse entregue, eu não ia te dar o ponto aqui, porque tá vendo que o item, ele é específico, ele fala o quê? Indica a realização de teste sanguíneo de gravidez beta-HCG. Nossa, Evelyn, mas beta-HCG já serve falar assim, não serve. Por quê? Porque já aconteceu isso também no Revere do INEP, lá 2022.2. Me marcou porque eu fiz, né? E eu não ganhei o ponto. Então, era a estação da mulher de medicina legal, a mulher que estava grávida e desejava abortar o bebê. Então, a gente descobria ali dentro da estação, né, a gravidez, quando a gente pedia o exame beta-HCG, eu, no meu momento de prova, verbalizei somente beta-HCG, recebi o impresso, dei o diagnóstico de gravidez, dei todo o segmento, mas não ganhei o ponto. Eu entrei com recurso e a resposta da banca foi porque eu não especifiquei qual era o beta-HCG que eu gostaria, se era de sangue ou urinário. Então, no dia da prova, falem os dois, porque a gente não sabe o que vai estar no PEP. Então, gostaria de um exame beta-HCG de sangue e de urina. Pronto. Independente do que for que tiver lá no seu PEP, você vai ganhar o ponto, porque você falou os dois, tá bom? Item 8, diagnostica paciente com gestação adolescente, tá bom? Então, você falou. 9, informa a paciente que será possível auxiliar a comunicação do diagnóstico para a mãe com a ajuda da equipe médica e da atenção primária e secundária da saúde. Não falou exatamente com essas palavras, mas a gente conseguiu entender que você passou, sim, essa mensagem para ela. Então, que a gente ia auxiliar ela, né? Ela poderia falar ou nós poderíamos auxiliá-la. Aqui, o item 10, você não pontuou parcial, por quê? Porque era mínimo 4 riscos da gestação da adolescente, né? Ali falou 3, então por isso que não conseguiu. Então, o que varia, né? Presença de maiores taxas de prematuridade que você falou, o baixo peso do recém-nascido você falou, vulnerabilidade psicológica faltou, maiores índices de mortalidade neonatal, abortamento, ruptura prematura de membranas, uma doença hipertensiva, infecções do trato urinário, anemia, uma desproporção cefalopélvica ou uma distócia óssea, né? Então, esses eram os itens que eram considerados de riscos para uma gestação na adolescência. E ali, o último item, né, eu dei o ponto, por mais que não falou completo, eu considerei ele mesmo assim, que era o quê? Que ela perguntava, tem alguma lei que me ampara, né? Ela é uma adolescente, e o que ela falou lá em cima? Qual era a profissão? Ela era estudante. Então, ali é um ótimo momento para a gente já falar sobre isso, né? Então, ela falou, mas e se o pai não quiser assumir? Você falou, não, ele tem que ter a responsabilidade e tal, né? Se não for ele, vai para um terceiro, mas tem que ter uma responsabilidade, e tá perfeito o que você falou. Mas também, o que ampara ela? A lei ampara ela frente a isso, mas a lei também ampara essa mulher a quê? A que ela vai ter esse segmento gratuito do pré-natal, que bem você já começou ali a abertura dele, né? E além de que ela tem a possibilidade de seguir estudando. Então, ela tem que seguir estudando, né? Então, as instituições escolares e que fazem com as adolescentes nessa fase, elas cursam até enquanto elas aguentam, depois de determinado momento, tá muito pesada a barriga, eu não consigo. Eles recebem, né, um cronograma que esse material didático vai para casa, e eles fazem as atividades, eles fazem, inclusive, elas fazem provas dentro de casa, né, e depois enviam isso para a instituição. Então, elas são estimuladas a continuarem estudando, sim, né, porque nós sabemos que uma gestação na adolescência atrapalha bastante, né, o segmento de estudos. E ainda mais se tiver uma barreira, uma dificuldade, piora mais ainda. Então, existe uma lei já que protege o estudo
dos jovens, tá bom? Bom, doutor, e ali embaixo tá o seu gráfico, né, sua análise de resultados, em que em acolhimento você foi super bem, em anamnese caiu ali, porque faltou mesmo essa parte de destrinchar o motivo de consulta, e depois você subiu lá com tudo em laboratório, soube pedir bem o diagnóstico, e caiu ali só um pouquinho na conduta, mas ainda estava acima da linha de segurança, que a conduta, na verdade, era os possíveis riscos da gestação da adolescente, que ficou ali como conduta, né? Mas que nada, porque não chegou no número mínimo, mas você acertou, sim, coisas que faziam parte, que estavam no PEP. Bom, ficou alguma dúvida, gente, na estação? Wilson, posso sim, doutor. Ficou alguma dúvida no tema? Ficou claro o tema? Pode falar, Carlos. Boa noite, gente. Tudo bem? Não, Tudo a estação sim. foi muito boa. Parabéns para o candidato aí, foi muito boa. Queria perguntar, tem uma dúvida. No caso, a gestação na adolescência, ele fica como risco intermediário, né? Isso, ela não tem que ir para o pré-natal de alto risco. Não, não, é porque eu estive lendo todos os riscos, baixo risco, risco intermediário e alto risco, e antigamente, sim, a idade menor de 15, maior de 35 era alto risco, mas mudou. Agora é risco intermediário. Isso, não vai mais para gestação de alto risco, a Não, menos não. que seja uma adolescente, né, que a gente vê que não tem apoio, né, ali de pai, mãe ou alguém para acompanhar, então, às vezes, de alguma instituição, algo assim, e aí, ou então, alguma adolescente que a gente já sabe que tem alguma adicção muito forte, né, então, é adolescente, mas a mãe vem e fala, olha, ela some por tantos dias, fica perdida usando drogas, alguma coisa. Aí não tem o que fazer, tem que ir para o alto risco como se fosse uma mulher adulta ali, né, que também tem problemas aditivos. Exato. E mais outra coisa, não sei, é a minha opinião, né? Para todos nós que vamos fazer agora o exame. Aí no PEP não estava aparecendo, mas no caso dessa gestação na adolescência, do jeito que aconteceu, eu acho que também seria bom pedir aqueles exames sorológicos para IST, né? Porque Isso, ninguém a gente sabe poderia. se pode aparecer no PEP, né? Isso mesmo. Se sobrou tempo, gente, sempre façam. Por exemplo, o doutor, ele começou a abrir o pré-natal, não estava no PEP. Tá errado porque não está no PEP? Não, não tá É, errado. É porque o PEP ele tem que ter uma limitação, porque se a gente for colocar tudo, vai ficar um PEP de 60 itens, vai ficar enorme. E aí é impossível a gente conseguir gabaritar ele, né? Então, a ideia não é que o que não tá errado, mas é que são muitas outras condutas, né? Então, por exemplo, a gente podia ter abordado um pouco mais a questão de anunciar para a mãe, né, que ele está dizendo que nós íamos ajudar, mas podia ter feito igual foi da primeira fase, falar um item também dizendo que se ela não falasse, nós falaríamos, um item falando do sigilo médico, que ela pergunta ativamente sobre esse sigilo, né, falando se ia quebrar ou não, podia ter um item falando da enfermidade sexualmente transmissível, dos exames, podia ter um item falando da abertura do pré-natal, podia ter um item perguntando qual eram os exames, então podia ter muitos outros itens, mas não quer dizer que está errado se vocês falarem, tá certo sim, é só porque senão fica muito grande a estação, mas não estaria errado pensar isso não. tá certo. Tá bem? E Doutora aí também, Érica, pode falar. aí também é um dos casos que a gente tem que quebrar o sigilo, né? Porque tem que informar para os pais. Isso mesmo. Inclusive foi cobrado isso agora, né, na primeira fase, é uma estação que a gente tem que quebrar o sigilo. Foi. Isso mesmo. A parte do sigilo que eu falei foi que antes da paciente começar a contar o que aconteceu, é aquilo, né? Você quer descobrir algo e o paciente, ele tá ali meio que te conta ou não te conta. Então, ele perguntou, você já começou a prática? Aí ela falou, eu fiz umas coisinhas, mas eu não quero que a minha mãe saiba. Então, o que o médico vai fazer? O médico precisa saber o que ela fez. Então, naquele momento, ele vai falar, não, fica tranquila. Esse é um ambiente nosso, um ambiente seguro, sinta-se acolhida, existe um sigilo entre nós dois. E existe realmente, desde que não coloque a vida de ninguém em risco. Opa, ela contou o que é, eu pedi o beta, até antes do beta-HCG, tá entre nós dois. Começou a relação sexual, ela não precisa nem que os pais saibam que ela está tomando anticonceptivo. Se ela tem entendimento, capacidade de discernimento,
você pode ficar ali com ela e o pai não pode nem te processar por isso, porque a lei te ampara, tá bom? Agora, deu positivo o beta-HCG, é uma gestação na adolescência, por mais que ela esteja falando, não, foi com meu consentimento, estou lúcida, tá tudo bem. Tá, mas ela é estudante, ela não tem renda. Quem vai bancar essa criança? E agora? Quem vai garantir os direitos dessas duas crianças? Porque é uma criança gerando outra criança. Ela é uma adolescente, ela faz parte do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, alguém tem que lutar por isso. Nós, médicos, vamos fazer? A gente tem um monte de pacientes, então a gente não consegue acompanhar somente Lavínia para sempre até a filha de Lavínia crescer. Não. Então, tem que ter alguém, um responsável por ela. Então, existe isso e a gente garante para quê? Para o paciente se abrir. O paciente se abriu. Ok, fiz o beta-HCG, deu positivo? Ó, Lavínia, agora a gente vai ter que conversar, que agora não dá mais para ficar entre nós dois. A gente vai ter que contar. Ou você conta, ou eu te ajudo a contar. Mas a gente vai ter que contar. E pronto. Tá bem? Ficou claro, Carlos? Sim, ótimo. Tudo bem. Tá bom. Doutora Érica está com a mão levantada, quer perguntar algo? Doutora, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a forma de eu perguntar sobre os sinais vitais. Eu preciso ser específica em em perguntar frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação, ou eu posso simplesmente solicitar, eu quero sinais vitais da minha paciente? Olha, Erika, depende muito da sessão que você está, isso. Assim, eu indico para todos os meus mentorados, para todo mundo que entra nas minhas lives, o quê? Digam sempre tudo. Ah, eu quero sinais vitais, com pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pulso, tempo de enchimento capilar. Agora eu quero ectoscopia cefalo-caudal. E aí você vai falando assim, né, sempre com foco no quê? Na queixa do paciente. Então, a queixa da Lavínia, deixa eu até voltar aqui, a queixa dela era o quê? Dor de cabeça, desconforto abdominal e náuseas. Então, se fosse eu fazendo essa prova, eu ia focar no exame abdominal e no exame neurológico, que ia fazer questão de verbalizar sobre isso. Respiratório, eu ia passar respiratório, exame de membros, né? Ia passar assim, mais batido, cardiovascular, né? Mas eu ia especificar assim, Evelyn, mas só de falar exame físico eu pontuo. Pontua mesmo. Mas o que acontece? Tem uma estação que vocês não pontuam, que é a estação de trauma. Então, aí fica aquilo, né? Mas então eu vou treinar dessa forma, falando rápido, e quando for trauma, aí eu destrincho. Tá, o problema é, e se você esquecer? E se no meio do nervoso, da tensão, você só falar, quero exame físico e sinais vitais, você recebeu o impresso, e depois que você estiver lendo, que você vai lembrar, putz, eu tava em trauma. Você vai, basicamente, quase zerar uma estação inteira, gente. Então, eu sempre aconselho vocês a treinarem todas as estações como se fosse a de trauma. Porque na hora que cair lá dentro do trauma, aquilo vai ser tão automático que vocês nem vão ficar atentos, eu tô trauma aqui, eu tenho que falar dessa forma. Não, porque vocês vão falar dessa forma o tempo todo. Evelyn, mas eu perco tempo se eu falar assim o tempo todo. Realmente, são segundos a mais investidos. Mas para o prejuízo que isso pode causar, eu vejo assim, né, que o custo-benefício disso é muito maior. Então, sacrifica alguns segundinhos aqui, mas se cair na sessão de trauma, vocês podem ter certeza que vocês vão estar safos, vão sair de lá salvos mesmo por falar. Então, o que eu mais vi agora nessa última, né, que justo as duas de cirurgia foram trauma, é a galera deixando de pontuar justamente por isso. Quero sinais vitais, quero exame respiratório. E porque funciona isso nas outras estações, realmente. E essa galera ganhou o impresso, mas essa galera deixou de pontuar. E não tem recurso para a gente fazer, gente. Não tem. Mas que a gente queira, tenha toda boa vontade, não falou, não pontua. Então, trauma tem que falar, assim, destrinchado, bonitinho, tudo que você quer. E se você não está habituado a treinar assim, chega na hora, você esquece, tá bom? Só percebe depois que já pegou o impresso, e uma vez que você leu o impresso, não adianta verbalizar depois. Eu sei que tem curso por aí que fala, depois que pegou o impresso, finge que não leu, e aí você fala. Isso não funciona, gente, não funciona, tá bom? Depois que você leu o impresso, você deixa de pontuar por pedir as coisas que estão ali. Você ganha ponto de interpretação, mas de solicitação, não tem como lutar. A doutora Laura perguntou qual é a lei. Doutora, lá no final, tá até eu coloquei a codinha ali, né? Esses retângulos sempre grandão.
são informações importantes sobre a estação. Então, ali a gente colocou, né, que a Lei 6.202/75 estabelece que a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, podendo o período ser aumentado mediante um atestado médico. Então, eu falei, ela vai cursar até enquanto ela aguentar. Depois, está pesada a barriga, não aguenta mais, ela pode se recolher e ficar em casa fazendo os exercícios e atividades em forma domiciliar, né? E o artigo 8º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e as gestantes a uma nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS, tá bom? Tá aí os números, se quiser anotar para ajudar no resuminho depois. Doutor Wilson colocou, pode cair novamente trauma essa prova, já que caiu 2 vezes na anterior prova? Pode cair sim. O trauma, ele estava na hora de cair, né? Porque fazia tempo, desde 2021, que o trauma não apareceu, 2022, não, 2021, foi a última vez que o trauma tinha caído. 2022 não caiu, 2023 não caiu, e a gente estava, vai cair, só que, né, a aposta não eram essas, as apostas eram principalmente fratura de pelvis, né? Essa fratura de pelvis em livro aberto está na promessa, né? Então, ela vai surgir. Não acho que eles vão colocar de novo 2 estações de trauma, né? Foi chocante, na verdade, mas tem chance sim de cair. Trauma é sempre trauma. E a estação de trauma é aquilo. Ou o aluno vai tirar 9, 10, ou ele vai tirar 1, 2. Então, ou sabe, ou não sabe, gente. Então, saibam trauma, decorem o esqueleto, né? Façam isso, de pedir o exame dessa forma, lembrem do ABCDE, destrinchem o ABCDE, porque ou sabe ou não sabe, trauma é 2 extremos, tá bom? Dr. Wilson também colocou, pode fazer uso de anticonceptivo tendo menos de 14 anos? Pode sim, doutor. A partir da primeira menstruação, a mulher ela já pode começar, ainda mais essa que estava tendo prática de atividade sexual, tá bem? De nada. Ficou mais alguma dúvida? Oi, Érica, pode falar. Doutora, desculpa, só mais uma dúvida. Eu quero saber quanto à terminação médica. Quando eu vou perguntar para uma paciente sobre dispareunia ou sobre disúria, eu devo sempre falar com uma linguagem que a paciente entenda, e na hora de me corrigirem no checklist, é o médico que vai corrigir e ele vai interpretar o que eu pedi, ou eu devo falar a terminação médica? Porque essa é uma dúvida, porque nos checklists eu vejo que tem a linguagem clara e acessível, mas eu não sei. Olha, essa pergunta bate bastante aí. Como que funciona, Érica? Tem uma das áreas que você não pode utilizar a linguagem médica. Essas são 5 e 10. Por quê? Tem um item lá dentro dizendo usa linguagem clara e acessível e vale 0,25 pontos. Então, se você lá no meio da estação falar um Disney, assim, explicar o que significa, você vai deixar de pontuar. Então, dentro dessas, não use, diretamente não use, tá bom? Terminologia médica. Dentro das outras 8 estações que vão rolar, você pode utilizar. Inclusive, já caiu, né, dentro da estação de cirurgia, em edições passadas, lá no PEP, se você falasse pele amarelada ao invés de icterícia, você não ganhava. Se você falasse fezes claras ao invés de apolia, você não ganhava o ponto. Então, você era obrigado a usar o termo médico. Já aconteceu. Era lá em MFC? Não, era lá em cirurgia, e isso foi real, eu vivi também essa edição quando aconteceu. Mas o que é o meu conselho, né? Porque às vezes no PEP está pedindo para você utilizar a linguagem médica para você pontuar. Mas o grande problema é quem é o teu ator. Quando a gente treina aqui com os nossos amigos, que são todos médicos, está todo mundo lutando pela revalidação, todo mundo é médico. Se eu falar aqui dísnia, se eu falar aqui dissúria, se eu falar aqui anassarca, todo mundo sabe o que significa isso. Mas se a pessoa que foi contratada para ser o seu ator, que agora, né, eles estão pegando estudante de medicina, tá, mas e se não foi estudante de medicina? E se for uma pessoa, assim, extremamente aleatória, que queria fazer um bico, ganhar um dinheirinho ali de final de semana, que não tem contato nenhum com a medicina, gente. Aí você chega lá e usa um termo médico.
Se a pessoa não, e ainda fala rápido, né, e várias perguntas, várias coisas na cabeça da pessoa, passou desapercebido. Então, pode ser que você vai pontuar, mas a pessoa não vai te responder porque ela não está entendendo o que você está falando. E se você para pensar na vida real, nossos pacientes, não tem por que eles saberem o que é icterícia. A gente não pergunta assim para um paciente real, né? A gente usa uma linguagem que eles entendam. Mas como vale ponto em algumas estações usar o termo médico, o meu conselho é usem o termo médico, mas traduzam sempre. Então, você percebeu, alguém falou, né, que a sua pele está mais amarelada, ou você percebeu o seu olho mais amarelado, ou icterícia, está sentindo alguma falta de ar, dísnea? Então, você fala e traduz, ou traduz e fala o que significa. Por quê? Porque aí você consegue se blindar. E se você fala o termo difícil, mas faz a tradução, você consegue ganhar o ponto lá em MFC também. Então, o problema de MFC, Medicina da Família e Comunidade, é quando você só usa o termo difícil e você não traduz ele em momento nenhum. Aí, às vezes, o paciente responde, porque é justo, é alguém da área médica, ou um enfermeiro, ou um técnico, seja o que for, e às vezes aquela resposta dele é essencial para a gente seguir. Eu sei que na cabeça fica, eu quero pontuar, mas a resposta do teu ator é o que te permite dar o próximo passo dentro da estação, tá bem? Então, aqui, você não pegou a resposta que estava com icterícia, você não pegou a resposta que tinha alteração nas fezes. Provavelmente, você não vai pedir as bilirrubinas dessa pessoa, então, que não tinha dado nenhum que te fazia ir para esse lado. Ou a menos que tenha uma alteração ali no exame físico, mas não tem esse dado, por que você vai pedir? Aí você você ganhou o ponto que perguntou de icterícia, mas deixou de pedir um exame que você tinha que pedir, aí ali você deixou de pensar numa hipótese diagnóstica, deixou de fazer um diagnóstico diferencial, entende? Então isso vira uma bola de neve enorme. Pode falar, doutor. Doutora, foi falado sobre a estação de trauma, a questão dos sinais vitais. Eu peço antes do ABCD ou eu peço dentro, por exemplo, B, frequência respiratória, C, pressão arterial? Você vai pedir nos dois. Isso é uma coisa que eu sempre falo, vocês vão pedir nos dois. Então, o que vocês vão fazer numa estação de trauma, gente? Primeiro, reconhecer que é uma estação tensa, né? Então, te moveu. Se o paciente te comove, se me comove, me move, né? Então, esse paciente vai para a sala vermelha. Quando você percebe isso, que é uma situação grave, que esse paciente vai para a sala vermelha, o que a gente tem que fazer? Primeiro é o cenário que eu tô, né? Então, ó, tô aqui nesse cenário, nessa sala, ali na hora eu vou falar. Gostaria de encaminhar meu paciente para a sala vermelha. Neste momento, eu gostaria de desligar o ar-condicionado, ou colocar ele numa temperatura de 26 graus. Gostaria de lavar minhas mãos, me paramentar, e gostaria que toda a minha equipe também, que isso ainda não apareceu, mas vai aparecer, minha equipe também lavasse a mão, se paramentasse. Por que a equipe? Porque ninguém, em sã consciência, vai sozinho para uma sala vermelha, gente. Então, se a gente vai para a sala vermelha, tem que ter uma equipe com a gente. Então, eu e a minha equipe vamos lavar as mãos, vamos nos paramentar, vamos preparar este ambiente, né? Ali, foi para a sala vermelha, o que a gente vai fazer? Gostaria de oferecer uns sinais vitais do meu paciente, e aí só a aferição de sinais vitais vale? Não, vocês vão ter que destrinchar, porque vocês podem olhar o PEP anterior e tem que falar tudo. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, quero monitor cardíaco, quero tempo de enchimento capilar. Então, vai pedir temperatura, vai pedir todos os sinais vitais. Ok, depois que eu pedir, o que eu faço com o meu paciente inicialmente? Quero 2 acessos venosos periféricos calibrosos, e nessa última edição não bastava falar só calibroso, eles queriam que falasse de número 14 ou 16. Eles foram extremamente específicos. Quem falou só calibroso não pontuou, a gente tentou ali com reforço, vamos ver se vai dar certo, né? Mas tinha até uma foto dos avocados em cima da mesa que você tinha que dizer qual número que você queria. Então, ali você já conseguia ver, né, pela imagem, qual era o mais calibroso. Então, até o 18 eles aceitavam, era 14, 16 e 18 poderia ser aceito. E aí você vai pedir isso, e aí você vai começar o ABCDE. Dentro de cada letra que você fala, você vai falar o sinal vital também correspondente. Então, no A, gostaria de verificar a permeabilidade das vias aéreas do meu paciente. Ah, mas o paciente falou, Evelyn, comigo na estação, eu cheguei, me apresentei, ele falou, então tá pérvia, não preciso falar. Precisa, porque estava lá no PEP. Então, vocês têm que verbalizar. Então, às vezes a gente fica, mas subentende-se que não, o revalida a segunda fase, nada subentende-se, vale ponto que sai da sua boca. Então, falem, por mais que pareça muito óbvio, o paciente está falando, você tem que verbalizar isso. Gostaria de verificar a permeabilidade das vias aéreas do meu paciente, como ele está falando, considero vias aéreas pérvias, ponto.
verificação do colar cervical, quero ver se está bem colocado, vai permanecer com o colar cervical, então já está com o colar cervical, tem que falar, tem que ver se está bem colocado e permanece com o colar cervical. Quero ver se está em prancha rígida, permanece em prancha rígida, tá bem? E vou colocar uma máscara de oxigênio não reinalante de mínimo 10 litros por minuto. Ok, primeiro ponto, ali você fez essa parte. No item B ali, né, que é de briefing, né, ali da respiração, que foi a grande falha do pessoal que eu vi, né? Então, eles falam, eu gostaria de inspeção, auscultação, percussão, palpação. De quê? De tórax. Mas tórax o quê? Cardio ou respiratório? O B é de respiração, gente. Então, quando vocês falam, eu quero inspeção, auscultação, percussão, palpação, de quê? Respiratório. Então, torácica de aparato respiratório. Ali no B também a gente vai pedir o quê? Saturação de oxigênio, que a gente pediu lá, antes dos sinais vitais, aqui a gente vai pedir de novo, e vai pedir também a frequência respiratória do nosso paciente, tá bem? Bom, e aí depois a gente vai para o C. O C é enorme, entra muita coisa dentro do C. Então, dentro do C, eu vou pedir de novo a inspeção, auscultação, percussão, palpação, de quê? Do tórax de novo, Evelyn, mas o que eu estou vendo aqui? Se o C é de circulation, né? De circulação cardíaca. Então, primeiro eu vi do pulmão. Tá ok o pulmão, se tá ok, eu avanço para a próxima letra. Mas o C é de cardio, gente. Então, aí eu faço isso a nível cardíaco, eu faço um exame abdominal também do meu paciente, então eu faço inspeção, auscultação, percussão, palpação abdominal também do meu paciente, eu vejo os sinais vitais dele, pressão arterial, frequência cardíaca, eu faço tato retal. Se for uma mulher, eu também tenho que fazer um tato vaginal. O FAST, ele também entra aqui. E eu não posso esquecer dos acessos venosos nesse momento. Então, mas eu já falei o acesso venoso lá, não vou precisar falar aqui de novo. Fala de novo, porque você não sabe qual é a estrutura do seu PEP. Então, pode ser que varia ponto, fala antes, pode ser que varia ponto, fala dentro do C. Falem nos dois momentos. Então, você pode até falar, como eu já tinha informado, gostaria de relembrar que a gente tem que fazer dois acessos venosos periféricos calibrosos de gel pro 14 ou 16, gostaria de começar a infusão, né, de líquidos, de solução fisiológica ou de cristalóide aquecido, no mínimo 500 mililitros. Por que no mínimo 500, Evelyn? Porque, gente, se a gente fizer menos que isso, ou se só colocar o acesso, ele fecha, né? Então, tem que começar a passar alguma coisa ali no nosso paciente. Se tiver perda sanguínea, vai passar o ácido tranexâmico também neste momento, e ali a gente já aproveita para tirar também a amostra do nosso paciente, que é a amostra que eu tenho que fazer sempre, o hemograma. Para quê, né? Se a gente olhar uns vídeos de cirurgia, né, a galera sempre fala que é uma perda de tempo, né? Não serve para nada o hemograma nesse primeiro momento. Mas por que que pede? Porque para o revalida é importante. Mas o hematocrito, gente, tem que ter uma perda, assim, enorme para a gente já ver o hematocrito mudado ali. Mas no revalida sempre vale ponto. Se vale ponto, a gente não briga com a banca, a gente dança a dança da banca. Então, vai pedir ali o hemograma completo, vai pedir prova cruzada, vai pedir tipagem sanguínea, vai estar solicitando o beta-HCG no caso de ser uma mulher, né? E ali você vai ver conforme a clínica também, o que está acontecendo, é falta de ar, então talvez eu tenha que pedir uma gasometria. Vocês vão ver o que a dança, a música está tocando para vocês saberem o que vocês têm que dançar ali dentro do exame, tá bom? Bom, depois vocês vão ir para o D. O D é o quê? Escala de coma de Glasgow, vocês vão ver o nível de consciência do paciente, pode falar que vai ver resposta verbal, motor e ocular também, e a resposta pupilar. Dentro do D, tem algumas nomenclaturas que também colocam o quê, gente? Uma glicemia capilar. Por quê? Uma glicemia capilar pode dar um rebaixamento do nível de consciência. Então, tem algumas nomenclaturas que colocam ali também. Lembrando, no ATLS, o nível de consciência também eles consideram dentro do C. Então, eles pedem nível de consciência no C, e no D, eles pedem escala de coma de Glasgow, resposta pupilar, e algumas nomenclaturas também no D colocam ali a glicemia capilar, tá bom? Aí, no E, o que você vai estar solicitando? Eu quero, então, exposição do meu paciente, e isso anotem, quem está anotando, vou tirar toda a roupa e adornos. Evelyn, não caiu adornos nessa última, mas na anterior que caiu o trauma, caiu a palavra adornos. O que é isso? Relógio, corrente, óculos, adornos. Tira tudo do meu paciente, eu vou
expor ele totalmente, gostaria de visualizar ele, buscar por lesões, e depois que eu fizer isso, aí no E também é temperatura, né, que a gente já pediu lá, o sinal vital do E é a temperatura. Depois disso eu faço o quê? Eu cubro meu paciente com mantas térmicas ou cobertores para evitar a hipotermia, e a gente relembra outra coisa que a gente falou lá no início, relembrando que o ar-condicionado vai estar desligado ou que vamos subir a temperatura dele para 26 graus, tá bem? Então, sempre que cair trauma, gente, falem nos dois momentos, falem de início, todos os sinais vitais que vocês querem, e dentro de cada letra correspondente, vocês vão voltar e vão repetir esse sinal vital. Ah, mas estou perdendo alguns segundos. Não sabe se está perdendo. Por quê? Você não sabe o seu PEP como que está estruturado. Se esse PEP era para pedir no início, se esse PEP o teu examinador cobrou dentro de cada letra. É uma forma de você se blindar, né, contra qualquer maldade do teu examinador. Tá bem? Ficou alguma dúvida, doutor? Tudo certo, muito bem explicado. Obrigado. Nada. Se alguém que tinha levantado a mão, Carlos, pode falar. Tá no mudo, Carlos. Já? Tá dando? Agora eu tô ouvindo. Sim, é uma coisa que eu queria falar, que sempre também, segundo eu estive estudando e lendo, é muito importante, segundo a gente vai realizando os passos segundo o ATLS, nunca pular de um passo para outro se não ter resolvido o primeiro. Isso mesmo. O Ti- tema tipo, foi, ti- nessa tipo, prova... Tipo assim, o mais comum que acontece, que já caiu muitas vezes no Revalida, quando a gente chega no B, a gente tipo assim diagnostica ou um pneumotor hipertensivo ou um hemotórax e tem que resolver primeiro, fazer o proceder, explicar e para depois passar para o C. Mesmo. O tema foi que nessa última prova não era assim as duas estações, né? Então, tinha uma estação que você sim recebia para você resolver e tinha outra que você tinha que ir até o final lá. Então, foi um nível de dificuldade que eu considerei assim, desnecessário, né? Então, se eu não me engano, a de queimado eles não davam, né? Então, você tinha que falar tudo e ir entendendo conforme tocava, né, a música ali, que, olha, assim, ela engoliu muita fumaça, ela tá com várias queimaduras, né? Então, a gente já ia ter que fazer a intubação. E outra coisa que é muito interessante, é a segunda vez do Revalida em que eles cobram esse passo da intubação, e depois que vocês falam, então, assim, vou intubar meu paciente, beleza, fica na sua cabeça, você vai intubar. Antes de intubar, tenha certeza que vocês já perguntaram tudo que vocês querem perguntar para o paciente. Porque, vendo os vídeos, a gente vê o pessoal falava, vou intubar o paciente. Mas a senhora já tomou antitetânica? O paciente não responde mais, gente. O paciente está com um tubo na boca. Então, eles ficavam quietos. E aí a pessoa ficava falando. Aí o chefe de estação, em algumas, né, dava um toque e falava, doutor, você entubou o paciente. Ah, tá entubado. Então, beleza. E tinha outros que o chefe não ajudava. O candidato ficava lá perguntando, e a pessoa não respondia. Ela fechava o olho, né, no vídeo, e ficava lá como se tivesse entubado. Então, vou entubar, tenha certeza que vocês perguntaram tudo, porque depois não vai ter resposta sobre isso, tá bom? Ou estejam prontos para tomar condutas, né? Então, entubei, mas esqueci de perguntar se tomava antitetânica, fala, vou dar a dose mesmo assim, né? Vai que não tomou, você vai lá e já se garante, pelo menos. Bom, Augusto perguntou se vão colocar em algum lugar essa live. Vai, Augusto, vai para o nosso canal do YouTube, do CRM na mão, tá bom? E Maria colocou, doutora, se eu falo, vou me paramentar, pontua como vou colocar luvas, óculos, gorro e avental? Não. Então, isso aqui é outra coisa, né? Até hoje, o Revalida não cobrou tão fino essa parte também. Mas toda edição a gente tem uma maldade nova. Então, até o Pense, né? A gente vai se preparando conforme a gente vai vendo as estações. Só que a gente sempre tenta estar um passo à frente da próxima maldade. Então, eles sempre vão refinando, né? Que a prova a gente sabe de cor o que vai ser. Eles vão refinando, eles vão dificultando cada vez mais. Então, isso é um ótimo ponto para eles irem lá e, refinar mais. Então, o candidato que fala só sinais vitais. Esse candidato, quando eles cobraram para destrinchar tudo, foi perder um monte de ponto. Então, mesma coisa, o candidato fala, vou lavar as mãos e vou me paramentar.
Tá, mas vai se paramentar com o quê, né? Eu sempre indico, agora, né, acabei esquecendo até de falar isso, mas quando a gente fala que vai se paramentar, vocês têm que dizer com o que essa paramentação. Então, sempre lembrem a nível céfalo-caudal para não esquecer. Então, vamos paramentar com touca, óculos, máscara, luvas, capote e botas, tá bom? Então, céfalo-caudal. Touca, óculos, máscara, luvas, capote e botas. Que ali você se paramentou do corpo inteiro. E não se esqueçam, eu e a minha equipe, tá bom? Porque isso é outro detalhezinho que já já eles vão colocar também, que, falou que era só você, a equipe estava sem paramentação. Então, parece bobo, né? Parece besta, mas você para pensar na vida real, realmente, você fala, quem é que vai lá sozinho? Chega o SAMU, você está no hospital, e você fala, eu vou sozinho lá, não vem ninguém. Não, você vai com uma equipe, você vai com um enfermeiro, você vai com um técnico, você vai com outro colega médico, vai todo mundo lá tentar ajudar na emergência. Então, na prova, eles vão cobrando cada vez mais esses detalhes, tá bom? Da vida real. É que ali na prova fica tudo um cenário, né, que não é real, e a gente acaba esquecendo de falar algumas coisas que para a gente é tão básico, né, que a gente fala, não, subentende-se que, não subentende-se, né, na hora da gente conseguir o ponto, tá bem? De nada, Maria. Gente, ficou mais alguma dúvida? Algo mais que vocês queiram perguntar? Bom. Evelyn, sobre a mentoria, eu gostaria de saber. Pode falar. A nossa mentoria do CRM na mão, você disse? Sim, a mentoria, sim, agora para o exame. Como é Isso. o cronograma, como vocês fazem, quantos encontros na semana, quanto a duração, quanto o valor. Perfeito. Doutor, a mentoria do CRM na mão, se eu não me engano, é que eu estou um pouco perdida porque a gente tem um canal de atendimento, mas eles Tá. abriram mais uma turma agora para a gente, né? Se eu não me engano, é a última turma. A turma à noite parece que já lotou, não tem mais vaga, e a gente tem espaço nas turmas maiores, né? Turmas maiores não é tão maior, é no máximo 5 alunos, a turma da noite são no máximo 4, então não muda muito frente a isso. Mas são turmas, é uma mentoria que ela dura 5 semanas, tá bem? E dentro dessas 5 semanas, cada semana você vai ir com um professor diferente que vai estar focado na grande área médica dele, né? Então, a primeira, digamos, na primeira semana começou com clínica, é o doutor Igor. Ali você vai ter 3 encontros com ele. Então, são 3 encontros por área, menos de GO, que no caso são 4 encontros, porque GO vocês veem 2 matérias, né? Vagínico e obstetrícia. Em todos os encontros tem muita dica de prova, gente. Tem sempre ali, né, destrinchando bastante o esqueleto da estação. Fora que isso, a gente também manda, né, material escrito do esqueleto, a gente está gravando as aulas de esqueletos para falar, doutora Miriam. Obrigada, doutora. Para estar enviando para vocês também. Dentro também, quem ainda não tem o Pense, né, vem o Pense incluso, se já tem o Pense, tem um desconto também, né, já tem, então, abaixo o valor do Pense. E também tem acesso a um ator, né, para estar treinando com vocês durante a semana. A ideia do ator, eu sempre aclaro isso, né, não é que é um encontro a mais de mentoria, não. O ator, por que a gente colocou? Para forçar vocês a terem constância de estudo. Então, digamos, né, eu estou na semana de clínica médica, 3 vezes na semana eu já vou me encontrar com o meu mentor. E esse ator, ele pode se encontrar ele faz 2 checklists por semana. Então, se eu escolhi que eu quero 1 por dia, então, na verdade, eu tenho 5 encontros, são 5 dias na semana que eu tenho certeza que eu vou estudar, porque eu paguei por isso daqui e tem uma pessoa me mandando mensagem dizendo, ei, vamos, é tal hora, vamos. Então, é certeza. Não, eu quero o ator em 1 dia só. Então, é 4 dias na semana que você vai estudar. E se for GO, chega a ser 6 vezes na semana, né? Então, funciona dessa forma. Eu vou deixar aqui para vocês o número da Bárbara, que a Bárbara é a responsável do nosso canal de atendimento, e ela que vai saber informar melhor qual turma que tem vaga, como é que tá bom? Peço até desculpas, porque às vezes eu falo alguma coisa, depois ela briga comigo. Ela fala, não, você falou a informação errada, e depois eu tenho que me virar. Tá certo. Aí eu já mando aqui para vocês, tá bom? Escrever aqui o nominho dela. Bárbara. Aí, se vocês tiverem interesse, né, a gente fica super feliz. Eu sei que abriu mais uma turma de mentoria, que ela vai começar amanhã, se eu não me engano, tá bom? Aí, manda ali uma mensagem para ela que ela já passa o restante das informações, tá bom? Ficou mais alguma dúvida, gente? Não? Então, tá bom.
Obrigado, viu, pela atenção. Vou parar aqui a gravação.